Dizem por aí que lobas ômegas nascem para obedecer do primeiro ao último dia de suas vidas, para servir em silêncio, para desaparecer nas sombras quando os alfas ordenassem. Selene Montclair acreditou nisso a vida inteira, até o momento em que sua própria alcateia a abandonou em uma floresta amaldiçoada, cercada por bestas corrompidas que haviam dilacerado guerreiros veteranos em minutos. Mas enquanto estava sozinha, entre corpos de monstros que deveriam tê-la despedaçado, com uma luz prateada queimando em suas mãos e um poder que ela nunca soube possuir, Selene percebeu algo que destruiria tudo o que lhe ensinaram. Ela não estava morrendo. E através da névoa, os tambores de guerra do próprio Rei Alfa ecoavam pela floresta ensanguentada. Eles estavam vindo. Veriam tudo. E nada jamais seria o mesmo. Se você quer saber o que o Rei Alfa viu e por que isso o fez reivindicá-la como sua, fique comigo. Curta este vídeo para não perder esta história. A manhã havia começado com uma promessa tão comum que Selene quase riu da lembrança. Agora, de pé em um campo pintado de vermelho com sangue que fumegava contra a terra fria da Floresta das Cinzas, era impossível acreditar que apenas 8 horas antes ela ainda pertencia ao mundo dos vivos, ou pelo menos ao mundo daqueles que eram permitidos viver. O sol havia dourado os vales ao redor do território Ravenwood em tons de âmbar e ouro quando a ordem chegou. Selene lembrava do peso do pergaminho nas mãos do capitão Darius, da forma como seus olhos haviam passado por ela como se fosse apenas mais um equipamento a ser contabilizado e esquecido. Ômegas sempre eram incluídas em patrulhas de fronteira. Alguém precisava carregar suprimentos e cuidar de feridas se houvesse luta, mas ninguém esperava que elas realmente lutassem. Você vai com o Esquadrão Sul, Ômega. Darius havia dito com a indiferença casual de quem se dirige a uma criança particularmente lenta. Mantenha-se atrás da linha. Se encontrarmos renegados, você corre. Entendido? Entendido, capitão. Ela havia respondido, mantendo os olhos baixos como lhe ensinaram desde a infância. Não desafie. Não questione. Não faça com que se lembrem de sua existência. Mas havia algo errado naquela missão desde o início. Selene sentira isso na forma como Darius evitava seu olhar, na tensão nos ombros dos outros soldados, no silêncio pesado que se instalou quando ela se aproximou para receber seu equipamento. Era como se todos soubessem de algo que ela não sabia. Como se ela fosse a única peça em um tabuleiro que não entendia as regras do jogo. A Floresta das Cinzas tinha esse nome por uma razão. Décadas atrás, um incêndio devastador havia consumido quilômetros de vegetação antiga, deixando para trás esqueletos de árvores que nunca voltaram a crescer. Mas não foi o fogo que tornou aquele lugar amaldiçoado. Foi o que veio depois. Diziam que a praga sombria havia começado ali, uma corrupção mágica que transformava lobos em bestas sem razão. Criaturas que já não reconheciam alcateia ou vínculo, apenas fome e violência. Nenhuma patrulha entrava na Floresta das Cinzas a menos que absolutamente necessário. E certamente não com apenas 6 soldados e uma Ômega. Selene deveria ter questionado. Deveria ter perguntado por que uma patrulha tão pequena estava sendo enviada para um território tão perigoso. Mas Ômegas não questionavam ordens. Ômegas obedeciam e esperavam sobreviver. O ataque aconteceu 2 horas depois que cruzaram a fronteira das Árvores Mortas. Não houve aviso, nenhum rosnado antecipando o perigo. Apenas a explosão de movimento quando os renegados emergiram da névoa como fantasmas materializados. Selene viu Marcos, o soldado mais forte da patrulha, cair nos primeiros 30 segundos, sua garganta arrancada antes que pudesse completar a transformação para sua forma de lobo. Ouviu o grito de Helena ser interrompido abruptamente, quando garras como adagas perfuraram sua armadura como se fosse papel. O chifre de retirada soou em menos de 3 minutos. Um chamado desesperado que significava: abandone os feridos e corra por sua vida. E eles correram. Todos eles. Exceto ela. Não porque fosse corajosa. Não porque havia escolhido fazer algum tipo de resistência heróica. Mas porque quando tentou seguir, sua perna cedeu sob seu peso, capturada pelas garras de um renegado naquela primeira troca caótica.
e quando conseguiu se levantar novamente, a patrulha havia desaparecido, e ela estava sozinha com inimigos que voltaram sua atenção para a presa mais fácil. Isso foi 6 horas atrás. Agora, Selene limpou o sangue de seus olhos. O dela misturado com o ícor negro que passava por sangue nos renegados, e estudou as 3 criaturas restantes que circulavam sua posição entre as pedras caídas do que já fora um abrigo de pastores. Sua espada, arrancada do corpo de Marcos e agarrada em mãos que deveriam ter sido fracas demais para manejá-la efetivamente, estava lascada e manchada, mas de alguma forma ainda mantinha um fio que havia se provado eficaz contra criaturas que deveriam estar muito além da capacidade de uma ômega de prejudicar. Mais perturbador do que a durabilidade impossível da espada era a força que continuava fluindo através de seu corpo exausto. Um poder sem fonte que ela pudesse identificar, que parecia crescer ao invés de diminuir com cada troca de combate. Seus ferimentos deveriam tê-la matado há horas, mas haviam parado de sangrar e começado a fechar com velocidade que desafiava tudo o que ela entendia sobre taxas de cura de ômegas. Algo estava acontecendo com ela. Algo que sussurrava no fundo de sua consciência com uma voz que soava como lar, apesar de ser completamente estranha. Você é mais. As palavras ecoavam em sua mente sem origem identificável, como se viessem de dentro de seus próprios ossos. Ela as havia ouvido pela primeira vez quando o primeiro renegado a atacou, quando suas mãos haviam encontrado a espada de Marcos, e algo dentro dela havia despertado. Uma centelha. Um lampejo de luz que não deveria existir. O maior dos renegados circulantes, uma besta massiva, cuja forma sugeria um lobo cruzado com algo que nunca havia caminhado sob luz de lua natural, ergueu-se sobre as patas traseiras e soltou um uivo que sacudiu as pedras sob seus pés. Era um sinal para os outros, ela percebeu. A fase paciente da caçada estava terminando. Venham então, Selene sussurrou, erguendo sua espada com movimentos que deveriam ter sido impossíveis dados os ferimentos marcando seus braços e ombros. Vamos terminar isso. O primeiro renegado veio da esquerda em um borrão de pelos escuros e mandíbulas estalando. Ela o encontrou com uma técnica que nunca lhe fora ensinada. Um golpe giratório que parecia fluir de instintos enterrados mais profundamente que a memória consciente. Sua lâmina traçou um arco pelo ar que parecia certo de uma forma que nada em sua vida cuidadosa e controlada jamais parecera. E a cabeça do renegado se separou de seus ombros, com um corte limpo. O segundo atacou antes que o primeiro terminasse de cair, vindo de seu ponto cego com garras estendidas para estripar. Mas de alguma forma, ela sabia que ele estava vindo. Sentiu sua aproximação através de uma percepção que se estendia além dos sentidos normais. Ela se abaixou em um agachamento que deixou a besta passar sobre sua cabeça, sua lâmina abrindo sua barriga do peito à pelve. O terceiro renegado hesitou, inteligência piscando em seus olhos ardentes, enquanto reavaliava uma presa que acabara de matar 2 companheiros de matilha em poucos segundos. Selene podia ver seus músculos se contraindo para uma retirada, o instinto de sobrevivência finalmente superando a fome que guiava essas criaturas. E então foi que ela sentiu uma pressão no ar, um peso que não era físico, mas que pressionava contra sua pele como água em profundidade. E com essa pressão veio um som que fez seu sangue gelar e seu coração acelerar simultaneamente. Tambores de guerra ecoando através da névoa, acompanhados pelo trovão de cascos movendo-se em velocidade sobrenatural. O renegado restante ouviu também. Sua hesitação se transformou em algo próximo do medo, orelhas se achatando contra seu crânio enquanto recuava em direção à cobertura melhor. Através da fumaça vieram cavaleiros cujas montarias se moviam com a graça fluida de predadores ao invés de animais de presa. Mas foi o estandarte que carregavam que fez a respiração de Selene travar. A lua prateada e garras cruzadas da casa Shadowborn, a casa real dos territórios do norte, cujo rei Alpha nunca havia perdido uma batalha, e cujo lobo era rumores ser mais pesadelo do que criatura natural. O rei Kael Shadowborn cavalgava à frente de seu exército com uma presença que parecia dobrar a realidade ao seu redor. Mesmo a essa distância,
Selene podia sentir o peso de sua atenção quando seus olhos dourados varreram o campo de batalha e se fixaram em sua posição com intensidade que era quase física. Atrás dele vinham 50 guerreiros, cuja reputação os precedia através de cada território no continente. A guarda de elite do rei não lutava de acordo com táticas normais de alcateia. Eles se moviam com coordenação que transcendia vínculos típicos de matilha, operando como extensões da vontade de seu rei, com precisão que os tornava virtualmente inderrotáveis em combate aberto. O renegado sobrevivente, reconhecendo que sua situação tática havia se deteriorado além da recuperação, virou-se para fugir em direção à linha das árvores. Firme. O comando não foi gritado, mas de alguma forma carregou claramente através da distância entre o exército que se aproximava e a posição de Selene. A voz do rei Kyle continha camadas que ela não conseguia identificar, poder que parecia ressoar em frequências que sua mente mal conseguia processar. E então ele a viu realmente. Não apenas sua forma coberta de sangue entre as pedras, mas algo mais profundo. Seus olhos se arregalaram uma fração, a primeira expressão de surpresa genuína que ela imaginava que esse homem demonstrasse em anos. Porque naquele momento, enquanto o último raio de sol do dia atravessava a névoa e tocava a pele de Selene, algo aconteceu. A luz prateada que havia estado dormindo dentro dela durante toda a batalha explodiu para fora em uma onda de poder puro, envolvendo seu corpo em brilho, que transformou o campo de batalha crepuscular em algo próximo do meio-dia. O renegado que tentava fugir parou como se tivesse atingido uma parede invisível. E então, impossível, inconcebível, a besta começou a mudar. O ícor negro que cobria sua pelagem começou a evaporar como fumaça, revelando pelo cinza saudável por baixo. Seus olhos vermelhos ardentes piscaram, a inteligência retornando onde havia apenas fome, e a criatura caiu de joelhos com um ganido que soava horrivelmente humano. Selene observou com horror e fascínio enquanto o renegado, essa coisa que deveria ter sido irreversivelmente corrompida pela praga sombria, se transformava de volta em um lobo normal. E então, ainda mais impossível, a criatura virou sua cabeça em direção a ela e abaixou o pescoço em submissão, como se reconhecesse uma autoridade superior. O silêncio que caiu sobre o campo de batalha era absoluto. 50 guerreiros de elite, homens e mulheres que haviam visto horrores além da compreensão, olhavam fixamente para a ômega ensanguentada que de alguma forma havia feito o impossível, revertido a corrupção da praga sombria com nada além de sua presença. E o rei Kyle Shadowborn, o alfa mais poderoso do continente, o homem que governava com mão de ferro e tolerância zero para a fraqueza, estava olhando para ela como se ela fosse a coisa mais impossível que ele já havia testemunhado. Selene sentiu o mundo começar a girar. A adrenalina que a havia mantido de pé durante horas de combate, finalmente drenando de suas veias. Seus joelhos começaram a ceder, a espada escorregando de dedos que de repente não tinham mais força para segurá-la. A última coisa que viu antes que a escuridão a reclamasse foi o rei Alfa desmontando de seu cavalo em um movimento fluido, seus olhos dourados ainda fixos nela com intensidade que fazia seu peito apertar, e então ele estava correndo, cruzando o campo de batalha em velocidade que não deveria ser humana, seus braços se estendendo para capturá-la antes que ela atingisse o chão. E enquanto caía, Selene ouviu aquela voz sussurrando em sua mente mais uma vez, mas desta vez as palavras eram diferentes. Filha da lua sangrenta, seu tempo finalmente chegou. Selene acordou para o cheiro de couro, fogo de lenha e algo mais profundo que fazia cada nervo em seu corpo vibrar com reconhecimento. Seus olhos se abriram lentamente, focalizando no teto de lona tensionada acima dela, iluminado pela luz dourada de lanternas que balançavam suavemente com o vento noturno. Não estava mais na Floresta das Cinzas. Estava em uma tenda, deitada sobre peles macias que eram mais luxuosas do que qualquer coisa que ela já havia tocado em toda a sua vida. E ela não estava sozinha. A presença era inconfundível mesmo antes dela virar a cabeça. Como um peso no ar, como pressão atmosférica antes de uma tempestade, como gravidade que puxava sua atenção inevitavelmente em uma direção. O rei Kyle Shadowborn,
Estava sentado em uma cadeira a poucos metros de distância. Seus olhos dourados fixos nela com intensidade que fazia difícil respirar adequadamente. De perto, ele era ainda mais devastador do que de longe. Características esculpidas como se fossem talhadas em granito, mandíbula forte marcada por uma cicatriz que corria da orelha até o queixo. Cabelos negros puxados para trás, em um rabo de cavalo que expunha a estrutura óssea aristocrática de seu rosto. Mas eram os olhos que a prendiam, dourados como âmbar líquido, ardendo com inteligência e algo mais perigoso que ela não conseguia nomear. "Você está acordada", ele disse, e sua voz era exatamente como ela lembrava. Profunda, com aquelas camadas estranhas que faziam sua pele arrepiar. "Interessante. Meu curandeiro disse que você dormiria por pelo menos 3 dias, considerando a extensão de seus ferimentos." Selene tentou se sentar e imediatamente se arrependeu quando dor atravessou seu corpo. Mãos fortes a alcançaram, guiando-a de volta para os travesseiros com surpreendente gentileza, vindo de um homem cuja reputação era construída sobre brutalidade calculada. "Devagar", Kyle ordenou, e havia algo em seu tom que fez obedecer parecer menos como submissão e mais como senso comum. "Você lutou contra 15 renegados corrompidos por 6 horas e sobreviveu apenas por pura teimosia, e seja lá o que for, esse poder dentro de você. Seu corpo precisa de tempo para se recuperar." "15?" Selene sussurrou, sua voz rouca de desuso. "Eu pensei que fossem apenas 8 ou 9. Meus rastreadores encontraram 15 corpos." Kyle respondeu, inclinando-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. "Todos mortos por lâmina. Todos exibindo ferimentos que sugerem habilidade considerável em combate, o que é impossível para uma ômega que, segundo registros da Alcateia Ravenwood, nunca recebeu treinamento formal em armas." Havia uma pergunta não formulada nessas palavras. Uma acusação velada. "Quem é você realmente?" "Eu não sei como fiz isso", Selene admitiu. E era verdade. "Eu só... Quando eles atacaram, algo dentro de mim acordou. Como se sempre estivesse lá, esperando. E de repente eu sabia como me mover, onde colocar a lâmina, como antecipar os ataques deles antes mesmo de acontecerem." "E a luz?" Kyle perguntou, sua voz baixando para algo quase perigoso. "A luz prateada que curou um renegado corrompido, algo que não deveria ser possível porque a praga sombria é irreversível. De onde veio isso, Selene Moncler?" Ouvir seu nome completo nos lábios dele enviou um arrepio pela sua espinha. Ela não havia se apresentado. O que significava que ele havia investigado, descoberto quem ela era. Ou mais precisamente, quem ela supostamente era. "Eu não sei", ela repetiu. E odiou como sua voz tremeu. "Eu nunca senti nada assim antes. Foi como se algo estivesse sendo destravado dentro de mim, camada por camada. E quando aquele último renegado tentou fugir, eu só quis que ele parasse de sofrer. Quis que a escuridão saísse dele. E então aconteceu." Kaelo ficou em silêncio por um longo momento, aqueles olhos dourados estudando cada centímetro de seu rosto, como se pudesse ler segredos escritos em sua pele. Então ele se levantou em um movimento fluido que demonstrava a força predatória contida em seu corpo, e começou a circular a tenda com a graça inquieta de uma fera enjaulada. "Você sabe o que você é?" Ele finalmente perguntou, parando na borda da luz da lanterna onde sombras tornavam suas características ainda mais severas. "Não o que eles te disseram que você era. Não a ômega obediente que carrega suprimentos e mantém os olhos baixos. O que você realmente é?" "Não", Selene sussurrou, embora algo dentro dela gritasse que isso era mentira, porque ela sabia. Em algum nível profundo e primordial, ela sempre soube que havia algo errado na forma como o mundo a via. Algo que não se encaixava na narrativa simples de uma ômega nascida para servir. "Mentirosa", Kael disse suavemente, mas sem raiva. Era simplesmente uma observação de fato. "Você sabe. Talvez não conscientemente, mas seu instinto reconhece a verdade.
Eu posso ver isso na forma como você olha para mim, como se estivesse esperando que eu declare algo que vai mudar tudo. Ele voltou a se aproximar, se ajoelhando ao lado da cama de forma que seus rostos ficassem no mesmo nível. E, de repente, estar tão perto dele fez algo estranho acontecer. Um calor começou a construir em seu peito, espalhando-se por suas veias como vinho quente, e com ele veio um cheiro que fez seus pulmões queimarem quando ela inalou. Pinho e fumaça e algo almiscarado que era puramente masculino, puramente alfa, puramente ele. Você sente isso? Kyle perguntou, e sua voz havia se tornado ainda mais profunda, quase um rosnado. O puxão? A forma como cada célula em seu corpo está gritando para se aproximar de mim, como se reconhecesse algo que sua mente consciente ainda não processou. Selene engoliu em seco, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O que está acontecendo comigo? Isso, Kyle disse, e havia algo próximo de dor em sua voz agora. É o laço de Mate, o reconhecimento entre duas metades que foram destinadas a se completar. E é impossível, porque eu não posso ter uma ômega como Mate. Não quando há famílias inteiras que questionariam minha força, minha capacidade de governar, simplesmente por aceitar alguém que a sociedade lobisomem considera fraca demais para estar ao lado de um rei. As palavras deveriam ter machucado. Deveriam ter sido uma rejeição que a esmagava. Mas em vez disso, Selene sentiu raiva acender dentro dela, queimando através do torpor e da confusão. Então não me aceite, ela disse, sua voz ganhando força. Finja que não sentiu nada naquele campo de batalha. Volte para seu reino e encontre uma alfa forte que impressione suas famílias nobres. Eu sobrevivi 6 horas sozinha contra renegados corrompidos. Tenho certeza de que posso sobreviver sem um Mate que tem vergonha de mim. Algo lampejou nos olhos de Kyle. Surpresa, talvez, ou respeito. Ninguém falava com ele assim, ela percebeu. Ninguém ousava desafiá-lo, especialmente não uma ômega que deveria estar agradecida por qualquer atenção que ele dignasse lhe dar. Interessante, ele murmurou, e havia o fantasma de um sorriso em seus lábios. Você tem fogo. Mais do que fogo, você tem orgulho. Bom, você vai precisar de ambos para o que vem a seguir. Antes que Selene pudesse perguntar o que ele queria dizer, a entrada da tenda se abriu e um homem entrou. Ele era velho, cabelos grisalhos e rosto marcado por linhas profundas de preocupação, mas seus olhos eram afiados e inteligentes. Ele usava as vestes de um curandeiro sênior, e a forma como Kyle se virou para reconhecê-lo sugeria respeito considerável. Majestade, o homem disse, inclinando a cabeça. Os prisioneiros estão prontos para interrogatório. E há complicações. Que tipo de complicações? Kyle perguntou, sua voz imediatamente voltando àquela qualidade de comando frio. O lobo que a senhora curou? O curandeiro disse, seus olhos se movendo para Selene. Ele recuperou a consciência e está pedindo para falar com ela. Diz que tem informações sobre a origem da praga sombria. E, Majestade, ele afirma que o ataque à patrulha dela não foi aleatório. Foi orquestrado. O sangue de Selene gelou. Orquestrado? Por quem? O curandeiro hesitou, olhando para Kyle como se pedindo permissão para continuar. O rei assentiu uma vez bruscamente. Por alguém dentro da alcateia Ravenwood, o curandeiro revelou. Alguém que queria garantir que você não voltasse viva daquela floresta. E se suas alegações forem verdadeiras, esse alguém tem conexões que vão muito além de uma simples alcateia territorial. Ele menciona um nome, Dama Isolde. Selene sentiu o mundo inclinar. Isolde. A companheira elegante e cruel do Alpha Ravenwood, a mulher que sempre olhara para ela com desprezo mal disfarçado. Mas por quê? O que uma ômega insignificante poderia representar como ameaça para alguém com o poder e a posição de Isolde? Traga-o aqui, Kyle ordenou, e dobre a guarda ao redor desta tenda. Se há uma conspiração em movimento, não vou arriscar que assassinos completem o que os renegados falharam em fazer. Enquanto o curandeiro saía rapidamente, Kyle voltou sua atenção para Selene, e havia uma promessa perigosa em seus olhos agora.
Você disse que não sabe o que você é. Ele falou suavemente. Mas alguém sabe. Alguém sabe o suficiente para querer você morta antes que você pudesse despertar completamente. E isso, pequena Ômega, torna você a coisa mais perigosa nestas terras. Porque segredos que valem matar para proteger são sempre os mais explosivos quando finalmente vêm à luz. Minutos depois, um homem foi trazido para dentro da tenda, escoltado por 2 guardas enormes. Ele era magro, olhos ainda mostrando traços do vermelho da corrupção, mas sua mente estava claramente intacta. Quando ele viu Selene, caiu de joelhos com uma reverência que parecia vir de instinto mais profundo que pensamento consciente. Senhora da Lua Sangrenta, ele sussurrou, e as palavras fizeram o ar na tenda parecer carregar eletricamente. Eu vivi 472 dias em escuridão. 472 dias de fome e raiva, e nada além de vazio onde minha humanidade costumava estar. E você me trouxe de volta com nada além de um toque de sua luz. Eu devo a você uma dívida que nunca pode ser paga. Lua Sangrenta, Kyle repetiu, e havia algo afiado em sua voz agora. Perigoso. Esse título está morto há 200 anos. A última das filhas da Lua Sangrenta foi executada pela Grande Aliança Alfa, porque seu poder ameaçava desestabilizar toda a ordem social que nossos ancestrais construíram. Elas podiam curar a corrupção. Podiam comandar lobos sem vínculo de matilha. Podiam anular a hierarquia alfa-beta-ômega com nada além de sua presença. Eram tão poderosas que as famílias governantes decidiram que era melhor exterminá-las do que arriscar que desafiassem o sistema de poder existente. Ele se virou para Selene, e havia algo próximo de espanto em seu rosto agora. Você não é apenas uma ômega com poder incomum, ele disse suavemente. Você é uma linhagem que foi caçada até a extinção porque representava a ameaça mais fundamental que qualquer alfa poderia enfrentar. A prova de que nosso sistema de dominação é construído sobre mentiras. Que ômegas não são fracas por natureza, mas foram suprimidas por design. E se você realmente é o que esse homem afirma, então, Selene Moncler, você é a herdeira de um legado que pode destruir cada estrutura de poder neste continente. O lobo curado levantou a cabeça, seus olhos encontrando os de Kyle com algo próximo de desafio. Com o devido respeito, Majestade, a senhora não é apenas uma herdeira, ele disse. Ela é a profecia. Os anciãos corrompidos sussurravam sobre ela durante nossa escuridão, amaldiçoando o nome que as lendas prometeram retornaria. Uma filha da Lua Sangrenta nasceria quando as terras estivessem mais corrompidas, quando a praga sombria ameaçasse consumir tudo, e ela não viria para servir. Ela viria para purificar, para comandar, para reconstruir o que foi quebrado quando sua linhagem foi exterminada. E Dama Isolde? Selene conseguiu perguntar através da revelação que estava desmoronando tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. Por que ela me quer morta? Por quê? O lobo respondeu. Isolde é descendente de uma das famílias que lideraram o massacre original. Sua bisavó estava entre os alfas que votaram pela extinção da Lua Sangrenta. E 3 meses atrás, um vidente apareceu na alcateia Ravenwood, delirando sobre visões de uma luz prateada que queimaria através das terras do norte. Isolde pagou uma fortuna para suprimir essas visões, mas não antes de investigar cada ômega no território. E quando ela encontrou você, quando ela viu seus olhos que às vezes brilhavam prateados sob a luz da lua, ela soube. Soube o que você era. Soube que se você despertasse completamente, sua família perderia tudo. Selene olhou para suas mãos. Estas mesmas mãos que haviam segurado uma espada por 6 horas, que haviam emanado luz capaz de curar corrupção irreversível. E de repente, memórias começaram a surgir. Fragmentos que ela havia enterrado tão profundamente que quase conseguira esquecê-los. Sua mãe, sussurrando no escuro quando ela tinha 5 anos. Esconda sua luz, pequena. Esconda até que seja forte o suficiente para se proteger sozinha. Seu pai, morrendo de ferimentos que nunca foram adequadamente explicados, agarrando sua mão e fazendo-a prometer. Não deixe que eles saibam o que você é. Não até estar pronta.
A forma como ela sempre se curara um pouco mais rápido que outras ômegas. A forma como animais a seguiam, como se reconhecessem algo nela. A forma como, às vezes, quando estava sozinha sob a lua cheia, ela sentia poder cantando em seus ossos, pedindo para ser liberado. Meus pais, ela sussurrou. Eles sabiam, não sabiam? Eles me esconderam, me ensinaram a suprimir o que eu era. E morreram protegendo esse segredo. Kyle confirmou suavemente. Ele se aproximou, estendendo a mão como se fosse tocá-la, depois pensando melhor. Agora você entende por que o laço de mate entre nós é tão impossível? Não é apenas sobre hierarquia social. É sobre o fato de que você, Selene Montclair, é politicamente radioativa. Você é a prova viva de que a estrutura de poder que governa nossa sociedade foi construída sobre genocídio. E há centenas de famílias que lucraram com esse genocídio, que manterão territórios e riquezas apenas enquanto sua linhagem permanecer extinta. Ele se abaixou para ficar novamente no nível dos olhos com ela. Se eu reivindicar você como minha mate, estarei declarando que apoio o que você representa. Estarei desafiando cada família nobre que participou do massacre original. Estarei iniciando uma guerra política que pode rasgar os territórios do norte ao meio. Então não me reivindique, Selene disse novamente, mas desta vez sua voz não carregava raiva, carregava compreensão e algo mais profundo, determinação. Mas também não me mande embora. Não me deixe indefesa quando Isolde enviar assassinos para terminar o que os renegados começaram. Porque ela vai, não vai? O lobo curado assentiu gravemente. Ela já enviou. Eu era parte da primeira onda antes de ser corrompido. Há outros vindo. Alguns já devem estar infiltrados neste acampamento, esperando sua chance. Kyle soltou um palavrão baixo e mortal. Então ele se levantou, sua decisão tomada com a velocidade brutal de um predador avaliando ameaças. Ela fica sob minha proteção, ele declarou, sua voz preenchendo a tenda com autoridade que não permitia discussão. Mobilize a guarda de elite. Ninguém entra ou sai deste acampamento sem ser verificado por 3 separados vinculadores de verdade. E você? Ele olhou para o lobo curado. Fica com ela. Se o que você afirma é verdade, então ela o curou, e você é vinculado a ela agora de formas que transcendem lealdade de matilha. Proteja-a como se sua própria vida dependesse disso. Porque depende. Enquanto ordens eram dadas e guardas se posicionavam, Selene sentiu o peso da verdade finalmente assentando sobre ela. Ela não era a ômega insignificante que sempre acreditara ser. Era algo que o mundo decidira que era muito perigoso para existir. E agora, querendo ou não, ela estava no centro de uma conspiração que havia começado 200 anos antes de seu nascimento. A guerra pela sua vida havia apenas começado. A noite caiu sobre o acampamento como uma mortalha, e com ela veio uma tensão que fazia o ar parecer denso demais para respirar adequadamente. Selene estava sentada na beira da cama, vestindo roupas limpas que alguém havia trazido, roupas finas demais para serem de um soldado comum, e observava as sombras dançarem nas paredes da tenda, enquanto guardas patrulhavam do lado de fora em intervalos regulares. O lobo que ela havia curado, que insistiu que seu nome era Theron, estava posicionado perto da entrada, seus olhos ainda ocasionalmente piscando com traços de vermelho quando a luz os pegava em certo ângulo. Ele não havia se movido em 2 horas, permanecendo imóvel como uma estátua, mas ela podia sentir sua atenção constantemente varrendo o perímetro, procurando por ameaças. Kael havia saído 1 hora atrás para inspecionar pessoalmente o acampamento e interrogar qualquer um cujos movimentos parecessem suspeitos. Sua ausência criava um vazio estranho no peito de Selene, como se parte dela tivesse sido arrancada quando ele saiu. O laço de mate, ela percebeu. Mesmo não consumado, mesmo resistido por ambos os lados, ele já estava criando conexões que seriam dolorosas de quebrar. Senhora, Theron disse suavemente, fazendo-a saltar levemente. Você deveria tentar descansar. Recuperação requer sono, e você lutou por tempo suficiente para matar 3 guerreiros treinados. Eu não consigo dormir, Selene admitiu. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquela floresta. Vejo Marcos caindo,
Vejo Helena gritando. E me pergunto quantos deles ainda estariam vivos se eu tivesse sido mais forte, mais rápida, se tivesse entendido o que eu era antes que fosse tarde demais. Você não pode se culpar pelas ações de traidores, Theron respondeu, sua voz carregando o peso de experiência amarga. Eu estive corrompido por mais de 1 ano. Durante esse tempo, matei 17 pessoas. Alguns eram guerreiros que mereciam morte honrosa em combate. Outros eram inocentes que tiveram o azar de cruzar meu caminho. Eu carrego essas mortes comigo e carregarei até meu último dia. Mas também aprendi que culpa sem ação é apenas autopiedade disfarçada. O que importa agora é o que você faz a seguir. Antes que Selene pudesse responder, memórias começaram a surgir novamente. Mais fortes desta vez, mais claras, como se a revelação de sua linhagem tivesse desbloqueado portas que estiveram trancadas por anos. Ela tinha 8 anos. Escondida atrás de uma pilha de lenha, enquanto vozes furiosas ecoavam através da pequena casa que compartilhava com seus pais. Sua mãe, Elara, estava de pé na porta, bloqueando a entrada contra 3 homens que ela não reconhecia. Ela é apenas uma criança. Elara estava dizendo, sua voz tremendo, mas firme. Uma ômega comum. Vocês estão perseguindo fantasmas. Nós vimos os sinais, um dos homens respondeu, e havia algo cruel em sua voz. A forma como os animais a seguem. A forma como seus ferimentos curam rápido demais. E seus olhos, Elara. Não nos tome por tolos. Sabemos o que ela é. Sabemos o que você é. Vocês pensaram que poderiam esconder uma filha da lua sangrenta em plena vista? Minha filha não é nada além do que parece, Elara disse. E se vocês a tocarem, o Alpha Ravenwood saberá. Ele não tolerará assassinato de crianças inocentes em seu território. O Alpha Ravenwood, outro homem disse com desprezo. Está muito ocupado se aquecendo na cama de Isolde para se importar com o que acontece com uma família ômega sem importância. E Isolde, bem, ela nos deu sua bênção pessoal para lidar com esta situação como acharmos melhor. O som de luta. Sua mãe gritando. E então seu pai, Michael, aparecendo de algum lugar, mudando para sua forma de lobo e atacando os intrusos com ferocidade que ela nunca havia visto nele antes. Ele não era um guerreiro, apenas um carpinteiro pacífico, mas naquele momento lutou como se fosse uma besta primordial. Os intrusos recuaram, mas não antes de um deles cravar uma lâmina envenenada no flanco de seu pai. Selene se lembrava de observar, congelada de terror, enquanto seu pai colecionava para o chão, sangue escurecido pelo veneno se espalhando pela madeira do assoalho. Esconda sua luz, pequena. Sua mãe havia sussurrado depois, enquanto segurava o corpo moribundo de seu pai. Esconda até que seja forte o suficiente. Prometa-me. Eu prometo, mamãe. Mas ela nunca ficou forte o suficiente. Porque 3 meses depois, sua mãe também estava morta, vítima de um acidente durante uma tempestade que ninguém questionou muito de perto. E Selene ficou sozinha, uma órfã que aprendera a suprimir cada lampejo de luz, cada manifestação de poder, cada instinto que sussurrava que ela era mais do que permitiam que fosse. Senhora, a voz de Theron a trouxe de volta ao presente. Você está chorando. Selene tocou seu rosto e encontrou lágrimas molhando suas bochechas. Eles mataram meus pais, ela sussurrou. Não foram acidentes, foram assassinatos. Isolde ordenou suas mortes porque tinha medo do que eu poderia me tornar. Então você os vinga. Theron disse simplesmente. Não com raiva cega, mas com justiça calculada. Você se torna tão poderosa que ninguém ouse levantar a mão contra você novamente. E então você reconstrói o mundo de forma que outras crianças como você não tenham que esconder o que são apenas para sobreviver. Havia sabedoria nisso, Selene percebeu. Uma clareza brutal que vinha de alguém que havia perdido tudo e encontrado o propósito novamente. Mas antes que pudesse responder, a entrada da tenda se abriu e Kael entrou, seus olhos imediatamente encontrando os dela através da distância. Nós temos um problema. Ele disse sem preâmbulo.
3 dos meus homens estão desaparecidos. Saíram para a patrulha de rotina há 1 hora e não retornaram. E encontramos isto. Ele jogou algo na mesa próxima. Era um medalhão, delicadamente trabalhado em prata, com o símbolo de uma lua crescente gravado em sua superfície. O mesmo símbolo, Selene percebeu com um calafrio, que sua mãe costumava usar escondido sob suas roupas. Onde você encontrou isso? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. No chão, perto da linha das árvores. Kyle respondeu, seus olhos estudando sua reação cuidadosamente. Junto com rastros de sangue que sugerem que alguém foi arrastado para a floresta. E Selene. Havia pegadas. Pegadas de lobos que não pertencem a nenhum dos meus homens. Grandes demais, formato errado, estão trazendo mais renegados. Impossível, Theron disse, se levantando de sua posição. Renegados não caçam em coordenação com não corrompidos. A praga os torna incapazes de trabalhar com lobos saudáveis. A menos que... Kyle disse lentamente, sua mente claramente trabalhando através de possibilidades. Alguém descobriu uma forma de controlar os renegados. De direcioná-los como armas contra alvos específicos. O silêncio que seguiu foi pesado com implicação. Se alguém pudesse controlar a praga sombria, poderia usá-la para eliminar inimigos enquanto mantinha negação plausível. Poderia dizimar territórios inteiros e culpar desastre natural ao invés de assassinato deliberado. Isolde, Selene disse, e não era uma pergunta. Ela não está apenas tentando me matar. Ela está experimentando, testando formas de transformar a praga em arma. O que sugere? Kyle disse, sua voz se tornando perigosamente calma. Que suas ambições vão muito além de simplesmente proteger os segredos de sua família. Ela está construindo algo. Algo que requer sua morte como primeiro passo em um plano muito maior. Um grito cortou a noite. Selvagem, aterrorizado, seguido pelo som de metal contra metal e o rugido de lobos transformando. Kyle estava se movendo antes que o eco desaparecesse. Sua mão encontrando a espada em sua cintura com velocidade que era simplesmente borrão de movimento. Fique aqui, ele ordenou, mas Selene já estava de pé, algo dentro dela se recusando a permanecer escondida enquanto outros lutavam. Não, ela disse, e sua voz carregava a autoridade que ela não sabia que possuía. Se são renegados, você precisará de mim. Eu sou a única que pode curá-los, lembra? Kyle olhou para ela por um longo momento, conflito claramente visível em seu rosto. Então ele assentiu uma vez, bruscamente. Você fica ao meu lado, a cada momento. Se eu disser para correr, você corre. Entendido? Entendido. Eles emergiram da tenda para o caos. O acampamento estava sob ataque, não por um exército, mas por algo pior. Uma dúzia de renegados havia irrompido através do perímetro, e eles não estavam atacando aleatoriamente. Estavam se movendo com propósito, coordenação, direcionando-se especificamente para a tenda onde Selene havia estado descansando. Os guerreiros de elite de Kyle estavam lutando brilhantemente, suas formações mantendo os renegados afastados, mas o custo era alto. Selene podia ver corpos no chão, alguns se movendo fracamente, outros assustadoramente imóveis. Formação em cunha. Kyle rugiu, sua voz cortando através do caos. Protejam o centro. Não deixem que nenhum deles passe. Mas mesmo enquanto ele falava, Selene viu algo que fez seu sangue gelar. No limite da luz das tochas, parcialmente escondida na sombra, estava uma figura usando um manto com capuz. E em suas mãos estava algo que brilhava com luz doentia, vermelha como sangue infectado. A figura estava cantando, palavras em uma língua que Selene não reconhecia, e a cada sílaba, os renegados se tornavam mais frenéticos, mais coordenados. Lá! Ela gritou, apontando. Alguém está controlando-os. Kel viu a figura no mesmo momento. Sua expressão se tornou algo terrível de se ver, raiva pura e letal transformando suas características em máscara de fúria predatória. Ele começou a se mover em direção à figura,
mas 3 renegados se interpuseram em seu caminho, forçando-o a engajar em combate. E então, Selene percebeu. Isso era uma distração. A figura encapuzada, os renegados atacando os guerreiros, tudo projetado para isolar Kael e deixá-la vulnerável. Porque 2 outros renegados, estes maiores e mais inteligentes que os outros, estavam circulando ao redor da batalha principal, seus olhos fixos nela com intensidade que era quase humana. Teron se posicionou na frente dela, rosnando baixo, mas mesmo enquanto fazia isso, Selene sabia que ele sozinho não seria suficiente. Estes não eram renegados comuns, eram algo mais, algo que havia sido especificamente preparado e direcionado. Senhora, Teron disse urgentemente, você precisa correr. Agora. Mas correr para onde? O acampamento estava cercado, a floresta cheia de perigos desconhecidos. E algo dentro de Selene, aquela voz que havia sussurrado durante a batalha na Floresta das Cinzas, estava cantando agora. Não com medo, mas com reconhecimento. Como se este momento fosse o que ela estivesse esperando. Os 2 renegados atacaram simultaneamente, um de cada lado, estratégia que deveria ter sido impossível para criaturas supostamente desprovidas de inteligência tática. Teron pegou um, suas mandíbulas fechando em torno da garganta da criatura, mas o outro passou por ele e veio diretamente para Selene. Ela não tinha arma, não tinha armadura, tinha apenas seus instintos e o poder que ainda não entendia completamente. Então fez a única coisa que fazia sentido. Estendeu suas mãos e deixou a luz vir. Ela explodiu dela em uma onda que transformou a noite em dia. Luz prateada, pura e cegante, irrompendo de suas palmas e envolvendo o renegado que atacava em um casulo de energia luminosa. A criatura gritou, um som que era parte dor e parte alívio, enquanto a corrupção era queimada de seus ossos. Mas desta vez, Selene não parou com um. Estendeu a luz, deixando-a varrer através do campo de batalha como maré, tocando cada renegado, cada pedaço de escuridão que a praga havia deixado para trás. E onde a luz tocava, a corrupção recuava. Os guerreiros de Kael observavam com espanto, enquanto seus inimigos começavam a mudar, a corrupção vermelha evaporando de suas peles, inteligência retornando aos seus olhos. Um por um, os renegados pararam de lutar, confusão substituindo raiva enquanto se encontravam transformados de volta ao que haviam sido antes da praga os reivindicar. E então Selene voltou sua atenção para a figura encapuzada. A luz alcançou através da distância, agarrando o manto e puxando-o para revelar o rosto escondido por baixo. Não era Isolde. Era uma mulher mais jovem, características marcadas por cicatrizes rituais, olhos ardendo com fanatismo que ia além de simples lealdade. E em suas mãos, aquele objeto brilhante vermelho, Selene agora podia ver que era um cristal, pulsando com energia que era o oposto exato de sua luz prateada. Você não pode me parar. A mulher sibilou, erguendo o cristal mais alto. A senhora Isolde pagou bom ouro por este artefato. Pagou mais ainda pelo conhecimento de como usá-lo. A praga obedecerá apenas a ela agora, e você, aberração, será caçada até que não reste nada além de cinzas e memória. Quem é você? Selene exigiu, mantendo a luz fluindo, sentindo como ela drenou sua força, mas incapaz de pará-la. Eu sou ninguém, a mulher respondeu. Apenas uma ferramenta. Mas existem centenas como eu, milhares. Todos comprometidos com garantir que sua linhagem permaneça extinta. Você pode curar alguns renegados, pequena luz. Mas pode curar o continente inteiro quando liberarmos a praga em cada território simultaneamente? Pode proteger todos enquanto está fugindo por sua vida? E então, a mulher esmagou o cristal em sua mão. Ele explodiu em fragmentos que se dissolveram em fumaça vermelha, e aquela fumaça começou a se espalhar, tocando os renegados recém-curados e começando a corrompê-los novamente. Não! Selene gritou, despejando mais luz, tentando contra-atacar a escuridão que se espalhava. Mas era demais, muito rápido. Para cada metro que ela ganhava, a corrupção ganhava 2. Kael estava subitamente ao seu lado,
suas mãos pegando seus ombros. Selene, você vai se matar. Pare. Deixe-os ir. Eu não posso. Ela ofegou, sentindo sua força escorrer, mas incapaz de desistir. Eu acabei de curá-los. Não vou deixá-los serem corrompidos novamente. Então não faça isso sozinha, Kael disse, e havia algo em sua voz que fez ela olhar para ele. Seus olhos estavam brilhando dourados, poder alfa irradiando dele em ondas que faziam o ar tremer. Use-me. O laço de mate permite compartilhamento de força. Pegue o que você precisa. Isso vai doer, ela avisou. Eu posso suportá-lo, ele respondeu. A pergunta é, você confia em mim o suficiente para deixar entrar? Selene não pensou. Apenas alcançou. Não com as mãos, mas com algo mais profundo. E sentiu o momento em que a conexão entre eles se abriu completamente. Poder fluiu do Kael para ela. Força alfa pura, misturando-se com sua luz de lua sangrenta. E juntos eles empurraram contra a escuridão. A batalha que se seguiu não foi física. Foi uma guerra de vontades, de energias opostas colidindo em um nível que transcendia simples combate. A corrupção vermelha empurrava, tentando reclamar os renegados curados. A luz prateada empurrava de volta, alimentada agora por 2 ao invés de 1. E lentamente, metro por metro, a luz começou a vencer. A mulher encapuzada gritou de frustração, assistindo seu trabalho ser desfeito. Então ela virou e correu para a floresta, desaparecendo nas sombras antes que qualquer um pudesse perseguir. Quando tudo terminou, quando a última traço de corrupção foi queimado, 12 lobos antes corrompidos estavam ajoelhados no chão do acampamento, chorando de alívio enquanto percebiam que estavam livres. E Selene estava nos braços de Kael, exausta além de qualquer coisa que já havia sentido, mas viva. Você fez isso, Kael murmurou contra seu cabelo. Você os salvou a todos. Nós fizemos isso, Selene corrigiu. Eu não poderia ter feito isso sem você. Ele se afastou o suficiente para olhar em seus olhos, e havia algo próximo de admiração em seu rosto agora. O laço está mais forte agora. Você sente? Depois de compartilharmos poder assim, está quase consumado. Uma escolha a mais e não haverá como voltar atrás. Eu sei, Selene disse. E Kael, eu não quero voltar atrás. Algo brilhou em seus olhos. Triunfo, talvez, ou alívio. Mas antes que ele pudesse responder, um dos guardas curados se aproximou, caindo de joelhos diante deles. Majestade, ele disse, sua voz quebrando. Senhora da lua sangrenta. Eu estava corrompido por 3 anos. 3 anos de escuridão. E vocês me trouxeram de volta. Minha vida, minha lealdade, tudo que sou é seu agora. Até meu último suspiro. E então todos os outros, um por um, ajoelharam-se. Não apenas os curados, mas os guerreiros de elite de Kael, os soldados que haviam testemunhado o impossível. Isso muda tudo. Kael disse suavemente, apenas para ela. Você acabou de provar na frente de meu exército inteiro que pode fazer o que ninguém mais pode. Curar o incurável. Comandar lealdade através do poder puro. Selene, você não é apenas uma sobrevivente agora. Você é uma força política que nenhuma família pode ignorar. E enquanto estava lá, cercada por aqueles que havia salvo, Selene percebeu que a menina assustada que havia sido abandonada na Floresta das Cinzas estava morta. Em seu lugar estava algo novo. Algo que Isolde e suas conspiradores haviam razão em temer. A guerra estava apenas começando. Mas agora, pelo menos, ela não estava lutando sozinha. A aurora chegou tingida de vermelho, como se o próprio céu reconhecesse que algo fundamental havia mudado durante a noite. Selene estava de pé na entrada da tenda de comando, observando o acampamento despertar para um novo dia, e sentiu o peso de todas as decisões que a haviam trazido a este momento, assentando sobre seus ombros como um manto. 12 lobos antes corrompidos estavam reunidos perto das fogueiras, compartilhando histórias de suas vidas antes da praga, tentando reconstruir identidades que haviam sido roubadas deles. Theron estava entre eles, liderando conversas com a autoridade tranquila de alguém
que entendia o que cada um deles estava passando. E todos, sem exceção, continuavam olhando em direção a ela com algo próximo de reverência. Eles vão segui-la para qualquer lugar agora, Kyle disse, aparecendo ao seu lado com 2 copos de chá fumegante. Ele lhe entregou um, seus dedos roçando os dela por um momento mais longo do que necessário. Você os trouxe de volta da morte. Não há vínculo mais forte que isso. Não deveria ser assim, Selene murmurou, envolvendo suas mãos ao redor do copo por seu calor. Eu não escolhi ser uma filha da lua sangrenta. Não pedi por este poder. E certamente não pedi para ser responsável pela vida de uma dúzia de estranhos que me veem como sua salvadora. E ainda assim aqui está você, Kyle respondeu, sua voz carregando algo que soava perigosamente próximo de orgulho. Não fugindo, não se escondendo, enfrentando o que você é, mesmo sabendo que isso tornará você alvo de cada família que lucrou com o genocídio de sua linhagem. Antes que Selene pudesse responder, um dos rastreadores de elite de Kyle se aproximou correndo, seu rosto tenso com urgência. Majestade, temos visitantes. Um contingente da Alcateia Ravenwood acabou de chegar ao perímetro, exigindo entrada. Eles dizem que vieram sob bandeira de negociação. Mas são 20 guerreiros liderados por alguém que se identifica como o Alpha Ravenwood em pessoa. E Majestade, Dama Isolde está com ele. O ar pareceu esfriar vários graus. Kyle colocou seu copo de lado com movimentos deliberadamente calmos, que de alguma forma eram mais ameaçadores que qualquer demonstração de raiva. Interessante, ele disse suavemente. A mulher que enviou assassinos durante a noite agora vem sob bandeira de paz durante o dia. Ou ela é incrivelmente arrogante, ou há algo acontecendo que ainda não entendemos. É uma armadilha, Selene disse imediatamente. Tem que ser. Provavelmente, Kyle concordou. Mas também é uma oportunidade. Porque se Isolde está aqui pessoalmente, podemos confrontá-la com evidência de suas conspirações na frente de seu próprio Alpha. E se o Alpha Ravenwood é homem de honra, ele será forçado a agir contra ela. E se ele não for? Selene perguntou. Então, Kyle disse, e havia promessa letal em sua voz. Ele descobrirá por que famílias inteligentes não ameaçam o que é meu sob meu próprio teto. Eles receberam a delegação Ravenwood, no centro do acampamento, onde todos os guerreiros de Kyle e os lobos recém-curados podiam testemunhar o que aconteceria a seguir. O Alpha Ravenwood era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e rosto marcado por cicatrizes de batalhas antigas. Ele carregava-se com a autoridade de alguém acostumado a ser obedecido, mas havia algo em seus olhos, uma inquietação, que sugeria que ele não estava completamente confortável com esta situação. Isolde estava meio passo atrás dele, linda de forma calculada em vestes que eram caras demais para a viagem comum, seu rosto composto em máscara de preocupação maternal que teria sido convincente se Selene não soubesse a verdade. Majestade, o Alpha Ravenwood disse, inclinando-se com respeito apropriado para o rei. Eu vim assim que soube que membros de minha alcateia estavam envolvidos no incidente na Floresta das Cinzas. Por favor, aceite minhas desculpas pelo comportamento daqueles sob meu comando. Suas desculpas, Kyle disse, sua voz cortante como vidro quebrado. Presumem que o que aconteceu foi acidente ou má gestão. Eu asseguro, Alpha Ravenwood, que o que aconteceu foi tentativa deliberada de assassinato orquestrada por alguém muito próximo de você. Assassinato? O Alpha Ravenwood pareceu genuinamente chocado. De quem? Dela, Kyle disse apontando para Selene. Selene Moncler, que sua alcateia abandonou para morrer, que foi atacada por renegados coordenados por Controlador usando artefatos proibidos, e que apenas sobreviveu porque acontece de ser uma filha da Lua Sangrenta, cuja linhagem foi supostamente extinta há 200 anos. O silêncio que caiu foi absoluto. O Alpha Ravenwood olhou para Selene. Realmente olhou para ela pela primeira vez, e ela viu o momento em que reconhecimento atravessou seu rosto. Ele se lembrava dela, percebeu. A ômega quieta que carregava suprimentos
e mantinha os olhos baixos. E agora estava de pé ao lado do rei Alfa, como seu igual, irradiando o poder que fazia o ar ao redor dela brilhar sutilmente prateado. Lua sangrenta, ele sussurrou. Mas isso é impossível. Todas foram mortas. Claramente não todas, Isolde disse, e havia veneno em sua voz agora que a máscara de preocupação havia escorregado. Embora talvez devessem ter sido. Você sabe o que sua existência representa, garota? Caos. A destruição de cada sistema de ordem que nossos ancestrais construíram. Sua linhagem foi exterminada, porque eram muito perigosas para viver, porque desafiavam a hierarquia natural que mantém nossa sociedade estável. Hierarquia natural. Selene repetiu. E havia raiva em sua voz agora. Fogo que havia estado construindo desde que começou a lembrar da verdade sobre a morte de seus pais. Você quer dizer a hierarquia que permite que alfas dominem através de força, que trata ômegas como propriedade descartável, que massacrou uma linhagem inteira de mulheres cujo único crime foi possuir poder que rivalizava com o de vocês. Controle sua língua, Ômega, Isolde sibilou. Você pode ter enganado o rei Kyle com seus truques de luz, mas eu sei o que você realmente é. Uma aberração. Um erro que a natureza cometeu e que nós corrigimos 200 anos atrás. Você admite, Kyle disse, sua voz perigosamente calma, que conhecia sua linhagem, que deliberadamente tentou eliminá-la. Eu admito que protegi minha alcateia de uma ameaça, Isolde retrucou, assim como minha bisavó fez quando votou pelo extermínio da Lua Sangrenta. Assim como qualquer líder responsável faria quando confrontado com poder que poderia desestabilizar tudo. Então você enviou os assassinos, Selene disse. Não era uma pergunta. Você matou meus pais. Você orquestrou a missão na Floresta das Cinzas. E ontem à noite, você enviou aquela mulher com o cristal para tentar me matar novamente. Eu fiz o que era necessário, Isolde disse, erguendo o queixo desafiadoramente. E faria novamente, porque enquanto você viver, representa a ameaça existencial para cada família que governa através de direito de força. Você pode curar corrupção, pode comandar lealdade sem vínculo de matilha, pode anular a própria hierarquia alfa-beta-ômega. Permitir que você viva seria convidar revolução. Isolde, silêncio, o Alpha Ravenwood ordenou, sua voz tremendo com raiva mal contida. Você admitiu assassinato, admitiu conspiração, admitiu usar artefatos proibidos para controlar a praga sombria. Você percebe o que acabou de fazer? Eu protegi nossa alcateia, Isolde disse, mas havia algo próximo de pânico em seus olhos agora, enquanto percebia que havia ido longe demais. Você não entende. Se ela for permitida viver, se outras como ela emergirem... Se outras como ela emergirem, Kyle interrompeu. Então talvez nossa sociedade precise mudar. Talvez uma hierarquia mantida através de genocídio e supressão não seja algo que vale a pena preservar. Ele se virou para o Alpha Ravenwood. Lei continental é clara. A admissão de assassinato de membros da alcateia requer julgamento imediato. Você tem autoridade para prender sua companheira e trazê-la perante tribunal formal. Ou, e sua voz ficou ainda mais fria, eu posso exercer direito real de executar justiça sumária contra aquela que admitiu ataque à minha mate reivindicada. Sua mate? O Alpha Ravenwood piscou. Mas o laço foi reconhecido e será consumado, Kyle disse, alcançando para pegar a mão de Selene. Selene Montclair é minha mate reivindicada, futura rainha dos territórios do norte, e qualquer ação contra ela é ação contra mim pessoalmente. Escolha seu próximo passo com cuidado, Alpha Ravenwood. Por um longo momento, o Alpha Ravenwood olhou entre Isolde, Selene e Kyle. Então ele suspirou profundamente, como um homem fazendo paz com decisão difícil. Isolde de Casa Blackwood, ele disse formalmente. Você está presa sob acusação de assassinato, conspiração e uso de magia proibida. Você será trazida perante o Conselho Alfa para julgamento formal, e se for considerada culpada, enfrentará a execução conforme determinado pela lei. Você não pode fazer isso, Isolde gritou, recuando enquanto guardas se moviam para agarrá-la. Eu sou sua companheira.
Você me deve proteção. Você era minha companheira, o Alpha Ravenwood corrigiu, e havia tristeza em sua voz agora. Mas companheirismo não protege contra a justiça quando o assassinato é admitido na frente de testemunhas. Você fez suas escolhas, Isolde. Agora viva com as consequências. Enquanto Isolde era levada embora, ainda gritando ameaças e promessas de vingança, Selene sentiu algo dentro dela finalmente relaxar. Não estava terminado, ela sabia. Haveria julgamento, haveria famílias que tentariam proteger Isolde ou continuar suas conspirações. Mas pela primeira vez desde que acordou naquela floresta amaldiçoada, ela sentiu que não estava apenas sobrevivendo, estava vencendo. Você a reivindicou publicamente, ela disse suavemente para Kyle, enquanto a delegação Ravenwood partia. Na frente de testemunhas. Você sabe o que isso significa. Significa? Kyle respondeu, virando-se para encará-la completamente. Que parei de lutar contra o inevitável. Você é minha mate, Selene. O laço é inegável. E se aceitar você significa desafiar séculos de tradição, então tradição precisará se curvar. Ele se ajoelhou na frente dela, ação tão chocante que cada pessoa no acampamento ficou congelada. O Rei Alpha não se ajoelhava para ninguém. E ainda assim aqui estava ele, de joelhos na terra, olhando para cima para ela com olhos que queimavam com intensidade que roubava seu fôlego. Selene Moncler, filha da Lua Sangrenta, última de sua linhagem, ele disse formalmente. Eu, Kyle Shadowborn, rei dos territórios do norte, te reivindico como minha mate verdadeira. Eu juro proteger você com minha vida, honrar você com meu reino, e ficar ao seu lado enquanto você reconstrói o que foi destruído 200 anos atrás. Você aceita? Lágrimas queimavam nos olhos de Selene. Não de tristeza, mas de alívio esmagador. Porque de alguma forma, através de toda a morte e traição e descoberta, ela havia encontrado isso. Não apenas um mate, mas alguém que via seu poder não como ameaça, mas como algo a ser celebrado. Eu aceito, ela sussurrou. Com toda a minha luz e toda a minha força, eu aceito. O rugido que se ergueu do exército reunido era ensurdecedor. Guerreiros batendo escudos, lobos uivando aprovação, e através de tudo isso, os 12 que ela havia curado cantando em harmonia, suas vozes entrelaçando em melodia que parecia carregar magia própria. Quando Kael se levantou e a puxou para seus braços, beijando-a na frente de todos, Selene sentiu o laço de mate finalmente se completar. Foi como o circuito sendo fechado, energia fluindo entre eles em ambas as direções, criando loop de poder e conexão que era mais forte que qualquer um deles poderia ser sozinho. Nós temos muito trabalho pela frente, Kyle murmurou contra seus lábios. Julgamento de Isolde. Navegando política de famílias que não vão gostar do que você representa, encontrando outros como você que podem estar escondidos, talvez até curando a praga sombria em sua fonte. Eu sei, Selene respondeu. Mas, Kael, pela primeira vez na minha vida eu não estou enfrentando o futuro sozinha. 3 semanas depois, Isolde enfrentou o tribunal formal perante o Conselho Alpha. A evidência contra ela era esmagadora. Testemunho dos lobos curados, confissão da mulher do cristal que foi capturada tentando fugir, e registros financeiros mostrando pagamentos enormes para mercadores que traficavam em artefatos proibidos. O veredito foi unânime. Culpada em todas as acusações. A sentença foi executada ao amanhecer, testemunhada por representantes de cada alcateia nos territórios do norte. E enquanto Isolde enfrentava sua morte, Selene estava lá, não porque tomava prazer em vingança, mas porque precisava ver com os próprios olhos que a mulher que matou seus pais finalmente enfrentara a justiça. Você acha que terminou? Isolde havia sibilado em suas últimas palavras. Mas há outros como eu, centenas que entendem o que você representa. E eles não vão parar só porque eu falhei. Deixe-os vir, Selene havia respondido. Eu não sou mais a garota assustada que se escondia de seu próprio poder. Eu sou a filha da Lua Sangrenta. E se eles vierem atrás de mim,
Vão descobrir exatamente por que nosso extermínio levou exércitos inteiros para ser alcançado. Agora, de pé no balcão de seu novo lar no castelo Shadowborn, ao lado de seu mate, observando o sol nascer sobre territórios que em breve aprenderiam a aceitar uma nova ordem, Selene pensou sobre a jornada que a trouxe aqui. Ela havia começado como ômega descartável, abandonada para morrer porque salvar sua vida não valia o risco. Havia descoberto poder que não sabia que possuía, linhagem que havia sido deliberadamente suprimida, e propósito que ia além de simples sobrevivência. Havia encontrado um mate que havia como igual ao invés de propriedade. Havia curado os incuráveis e provado que o impossível era meramente improvável. E havia começado o processo que eventualmente mudaria a sociedade lobisomem fundamentalmente. O caminho à frente seria difícil. Haveria famílias que resistiriam, tradições que morreriam duramente, e batalhas tanto políticas quanto físicas. Mas enquanto estava lá com a mão de Kyle na dela, sentindo o peso de 12 lobos curados que haviam jurado suas vidas a ela, sabendo que outros como ela poderiam estar esperando para serem encontrados, Selene sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Esperança. Não a esperança frágil de simplesmente sobreviver mais um dia, mas a esperança feroz de alguém que finalmente entende seu próprio poder e pretende usá-lo para reconstruir o mundo. Pronta? Kyle perguntou, apertando sua mão. Pronta, Selene confirmou. E juntos, eles viraram-se para enfrentar o que viria a seguir. A história termina aqui, mas a verdadeira batalha de Selene está apenas começando. Anos de negociações, inimigos escondidos e o peso de unir territórios que foram divididos por séculos. Aqui está o que me deixa pensando. Selene foi criada para ser uma arma contra a injustiça, seu próprio poder despertado através de trauma e necessidade. Mas será justo que sua existência inteira tenha sido orquestrada por forças que ela nunca controlou? Ela é livre, ou sempre foi apenas uma peça em um jogo maior jogado por aqueles que a precederam? Deixe sua opinião nos comentários. E se esta história te tocou, deixe seu like. Isso me ajuda a trazer mais histórias como esta para você.